Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, Pai. Obrigado, Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado pela tua graça constante. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela condição espiritual, meu Senhor, de estarmos em tua presença te louvando, bendizendo, exaltando e enaltecendo o teu santo nome. Amado Pai, guarda os meus irmãos, toma em tuas santas mãos cada vida. Abençoa as criancinhas, a juventude, as famílias. Guarda, Senhor, os teus servos na cidade, no interior. Opera poderosamente no seio da igreja. Pai querido, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Estamos de volta com a palavra ao amanhecer. A paz do Senhor para você, a paz do Senhor para todos. É uma bênção a gente amanhecer bem, passar o dia bem, anoitecer bem, dormir bem e manter essa nossa rotina maravilhosa. Algumas pessoas reclamam muito de rotina. A minha rotina é uma bênção. A minha rotina é uma bênção. Eu sou muito feliz, fui muito abençoado em toda a minha vida. Houve muitas provações, muitas dificuldades, passei por todas, venci todas. Criado sem pai, problema grave para uma criança no interior do estado, ter que amadurecer na marra, o carbureto da orfandade. Deus me deu vitória, estou aqui. Nunca nem imaginei que eu fosse ultrapassar 70 anos. Estou aqui, servindo a Deus, buscando a sua santa presença, ajudando de alguma forma alguém ainda, vivendo uma vida bem regulada, não tomo remédios, não tenho problemas mais sérios. Uma bênção, eu não tenho do que reclamar. Então, é uma maravilha. Vida bem vivida, rotina suportável, bem acompanhada pelo Senhor Jesus. E hoje nós vamos meditar no Salmo 131, bem pequenininho e muito grande. Que contradição. Salmo bem pequenininho e muito grande. O salmo é pequeno, mas a lição é enorme. Então, leia comigo. Salmo 131, 3 versículos. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Louvado seja Deus. É um salmo muito pequeno, com uma lição muito grande. A gente pensando que este salmo é produto da pena de um rei. É no tempo que se escrevia com pena mesmo. A sociedade ela tem passado por muitas experiências e a pena foi usada para escrever. Uma pena de ave. E foi usado muitos recursos, muitos tipos de materiais, foi usado. E isso aqui é fruto da pena de um rei. E ele dizer para outro, dizer para um amigo, dizer para um parente, dizer para um súdito,
É interessante, mas é fácil. O súdito não conhece, o amigo não conhece, o parente não conhece o coração da gente. Mas ele está dizendo para Deus: Senhor, o meu coração não se elevou. Eu não me orgulho de nada. O meu coração não se elevou. Nada, nada, nada do que me tem acontecido de positivo, de extraordinário, de grandioso, de elevado, nada mudou a posição do meu coração. Meu coração não se elevou. Também eu não fiz o que muitos têm feito. Olhar, dizer, olha como foi, como eu fiz isto, como eu transformei isto, como eu... É, aquela velha reação do imperador babilônico. Isto aqui foi eu que fiz, a cidade que eu construí, os palácios que eu fiz, inclusive a planta, isso, aquilo. Ele continua neste pequeno salmo e diz: os meus olhos não se levantaram. Os meus olhos não se levantaram. Eu não pus os olhos em nada para me engrandecer. Eu não pus os meus olhos em nada para me engrandecer, para me elevar, para me avaliar, para me dar notas máximas. Ele tinha feito tanta coisa. Era um grande militar. Era um músico versátil. Músico versátil. Criador de instrumentos. Adaptador de instrumentos. Ele poderia se elevar no que ele fez, mas ele não deixou o coração se elevar em relação às coisas de Deus. E não deixou os seus olhos se elevarem em relação às suas conquistas. E ele ainda diz para o Senhor: não me exercito em grandes assuntos, nem coisas muito elevadas para mim. Eu louvo a Deus, meus amados irmãos, pelas minhas muitas experiências. Eu nunca imaginei que fosse, e eu cheguei a ser. Na verdade, continuo exercendo a atividade de professor de Bíblia ensinando pelo texto bíblico. Eu ensino teologia informal pelo texto bíblico. Eu prego a palavra expositivamente. E, se pudesse, influenciaria pessoas para pregar a palavra, expor a palavra e não ficar pregando coisa bonita por conta própria. Fazer a exposição da palavra. Para mim é uma coisa elevadíssima. Para mim é. Eu nunca imaginei. Agora, eu chegaria aos pés deste homem em alguma coisa, em algum tema? Claro que não. Claro que eu não chegaria aos pés deste rei, deste músico, deste criador de instrumentos, deste juiz. Ele julgou na condição de rei, deste ungido. Ele foi ungido, foi
e é identificado como o homem segundo o coração de Deus. Não é um homem que se apresentou, se esforçou, subiu no topo e gritou bem alto: olha para cá, olha para mim, olha eu aqui. Não. Foi um homem que Deus apontou, levou e elevou até a posição que ele exerceu. Eu não chegaria nunca aos pés deste grande músico, grande salmista, grande poeta, grande administrador, militar honrado, militar honrado, inspirando músicas populares, cantochão, na época do rei Saul. Cantochão, a música da terra, foi influenciada pelos seus atos de bravura, pelos seus feitos. Mas ele diz agora para o Senhor que conhece o coração, a mente, o todo. Deus conhece a integridade e a integralidade do homem. E ele diz: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em coisas grandes, em assuntos grandes, em coisas elevadas, muito elevadas para mim. Aí faz a comparação que é muito prática também. De certo fiz calar e sossegar a minha alma. Nós temos nós humanos, todos nós temos um controle, um controladorzinho da nossa vontade, do ânimos, da alma. Podemos até deixar ele desligado, mas Deus nos deu a capacidade de reger o ânimos, a alma, o ânimo, para se elevar ou não, para fazer ou não, para enfrentar ou não. E ele diz: eu fiz o meu ser, a minha alma, sossegar. Tal qual a criança que, na sua fome, chama atenção, reclama, demonstra a sua necessidade, chama a atenção de sua mãe. E após ser satisfeita pela presença materna, o leite materno, ela descansa. Muitas que chegam ao peito materno chorando, conclui a sua amamentação dormindo. Sinceridade, eu acho lindo, lindo, lindo e maravilhoso pensar a palavra de Deus. Por isso é que eu digo, nunca imaginei que eu fosse ministrar teologia informal pela palavra. Neste pequeno salmo você tem a grandeza do aprendizado, da humildade, a grandeza da humildade. A humildade no topo do coração, a humildade no topo existencial. A humildade está no centro da sua personalidade. Aqui, tal qual uma criança,
se satisfaz e adormece, descansa, tal qual é a minha alma para comigo. Após entrar neste mundo maravilhoso do pensamento, este mundo maravilhoso da meditação, este mundo maravilhoso da avaliação do que é ter coração humilde, olhos voltados para si, voltados no sentido de não se elevar, não se comparar, não se equiparar à grandeza dos outros. Eu esperei no Senhor. E ele diz, espera Israel no Senhor. Meu coração não se elevou, os meus olhos não foram altivos, a minha necessidade foi satisfeita pelo Senhor, como a necessidade do lactante é satisfeita pela mãe, a mãe amamentando, e eu estou feliz com Deus. Meus queridos irmãos, é maravilhoso. Esta conclusão é a esperança de todo hebreu. Espera, Israel, no Senhor. Espera desde agora, espera sempre, espera para sempre, espera até o amém. Deus abençoe vocês de uma forma maravilhosa e profunda. Nada melhor do que ter paz e comunhão com Deus. A minha intercessão hoje é pelos ministros de Deus. Nós estamos notando, meus amados, principalmente os mais envolvidos ministerialmente, que há uma inquietação nos ministros. Há uma inquietação. Levantaram-se, aconteceu valores que não foram bem mensurados na história da fé no nosso país. Muitos ministros honrados hoje se equiparam a ladrões. Parece que tem inveja dos ladrões que roubam a verdade, roubam a fidelidade, roubam tudo para se dar bem. E tem ministros por aí frustrados que não conseguem. E tem deles que poderiam pirar, morrer doido e não conseguiria. Porque aqueles bispos malandros, que os malacas da fé têm conseguido, por não ter nenhum temor, nenhum respeito pelo próximo e nenhuma atitude digna diante de Deus. Vamos orar pelos ministros de Deus. E eu sempre orei pelos ministros de Deus. Hoje trabalho na Igreja Batista, sirvo ao Senhor na Igreja Batista, mas nunca deixei de orar pelos meus irmãos batistas, presbiterianos, metodistas e várias igrejas que eu conheço o nome e de todos os que eu não conheço, mas que trabalham para a glória do Senhor. A minha intercessão pelos ministros de Deus hoje. Bendito Deus, amado Pai, que está nos mais altos céus, nós te louvamos, bendizemos a Ti e agradecemos pela vida, pela Tua bondade, pela Tua graça manifestada em nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, guarda os meus irmãos, crianças, jovens e adultos, guarda, meu Senhor, a membresia da Tua igreja. E agora, meu Senhor, olha para os Teus ministros, Tu conheces os nossos corações, as nossas atitudes, Tu conheces os nossos desejos, nossos anseios pessoais, anseios ministeriais. Tu conheces, Senhor, toda a nossa vida. Ó Deus, dá graça aos Teus ministros, manifesta o Teu poder e opera poderosamente, Senhor, nos dando graça, a grandeza da humildade, Senhor, para não elevar o nosso coração, nem o nosso olhar
elevar apenas a nossa alma, Senhor, para ser saciada por Ti. Amado Senhor, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e muito bom dia.